Eu sou Paulo Nogueira Batista e queria conversar hoje um pouco com vocês sobre uma grande figura da história econômica do Brasil e, sobretudo, da história do pensamento econômico brasileiro, Celso Furtado. No meu entender, é o maior economista brasileiro. Quem poderia rivalizar com ele? Talvez Mário Henrique Simonsen. E eu acho que talvez fosse interessante comparar Celso Furtado a Mário Henrique Simonsen. Quando eu morei na China, eu fiz um esforço não muito bem sucedido de entender a filosofia antiga chinesa, mas desse esforço eu retive um princípio taoísta que me parece interessante. Os conceitos só existem como contrastes. É pelo contraste que se conhecem as coisas, os conceitos, as pessoas. Por isso eu escolho fazer o contraste hoje entre Celso Furtado e Mário Henrique Simonsen. A primeira grande diferença, o primeiro grande contraste é na formação desses dois grandes economistas. Furtado estudou, ensinou na Europa, na França, e passou também por Cambridge, na Inglaterra, onde teve contato com os keynesianos, com a primeira geração de keynesianos, Caldor e John Robinson, por exemplo. Ao passo que Mário Henrique Simonsen, embora nunca tenha estudado fora do Brasil, representava a tentativa de aplicar no Brasil a economia tal como ensinada e praticada nos Estados Unidos. Então, Furtado praticava economia política, political economy, ao passo que Simonsen praticava economics, economia. E Furtado costumava dizer, consistentemente com a sua abordagem geral, que nunca havia sido apresentado a um problema econômico que não fosse ao mesmo tempo um problema político. Furtado e Simonsen, ao adotarem essas abordagens tão diferentes, traziam também importantes diferenças metodológicas. Por exemplo, na obra de Furtado quase não se encontra matemática. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhuma equação, por mísera que fosse, na obra desse grande economista. Já Simonsen se destacava pela aplicação de modelos econômicos e pelo ensino da econometria, seguindo nesse ponto a tradição das universidades americanas. Vejam que Furtado participou, é importante lembrar isso, participou de um período áureo, de um período dourado do pensamento econômico, que foi na Europa, na Inglaterra, notadamente, a tradição inaugurada por Keynes e pela primeira geração de keynesianos. E na América Latina, por Prebisch, o grande economista argentino keynesiano que muito influenciou o Celso Furtado. Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 25 anos, eu encontrei com o Celso Furtado num almoço na casa do meu pai, no Rio de Janeiro, e comentei com ele como era grande o contraste entre a economia, a fase da economia na qual Furtado havia se formado e a fase da economia, do pensamento econômico com a qual nós nos defrontávamos no início dos anos 80, muito mais pobre, muito menos interessante. Como eu insistisse muito no assunto, o Furtado comentou com um olhar, com um sorriso irônico: nem todos podem participar de um renascimento. E era disso que o Celso Furtado tinha participado, de um verdadeiro renascimento do pensamento econômico no mundo e, em particular, na América Latina. E ele foi um dos elementos centrais, um dos pensadores centrais desse renascimento. Não só no Brasil, mas também em outros países, sobretudo na América Latina. Mas, apesar dessas diferenças de método entre Simonsen e Furtado, havia traços comuns. Entre eles eu destaco um que me parece significativo. Tanto Furtado como Simonsen eram ecléticos, tendiam ao ecletismo e não eram dados a posições extremas. O Mário Henrique, por exemplo, era um pensador, um economista de tradição mais neoclássica, digamos assim, mas nunca foi um partidário do ultraliberalismo defendido por Chicago. Ele incorporava certas influências keynesianas e reconhecia a importância do papel do Estado na economia. Já o Celso Furtado nunca foi marxista. Ele reconhecia, claro, a importância de Marx para aqueles que pensavam a sociedade, mas dizia que quando chegara a estudar Marx mais detidamente, já havia passado por Keynes, cuja macroeconomia era mais sofisticada. Então, tanto o Simonsen como o Furtado se situam no vasto campo intermediário entre o ultraliberalismo da Escola de Chicago e o marxismo. É claro que em campos opostos. Simonsen, vamos dizer assim, na centro-direita e Celso Furtado na centro-esquerda.
Mas eu diria, para terminar esse breve comentário, que a grande diferença entre Furtado e Simonsen era outra, era a criatividade. O Simonsen era um economista brilhante, uma inteligência privilegiada, mas não era um pensador original. Ele se destacou na vida como um aplicador, um divulgador das teorias e estudos da economia nos Estados Unidos, fazia isso com maestria, mas não era não era preponderantemente um criador. Já Celso Furtado era uma mente eminentemente criativa. Ele deu contribuições notáveis que marcaram a época, a teoria e história do desenvolvimento econômico, em particular ao fenômeno do subdesenvolvimento, que ele elevou à categoria científica. E não é por acaso que Celso Furtado marcou a época não só no Brasil, como fora do Brasil, na América Latina e mesmo nos países desenvolvidos, ao passo que Simonsen só ficou conhecido dentro do Brasil, né? Então, o Celso costumava dizer que uma coisa que caracterizava bem a atitude dele em relação à ciência e à economia em particular, ele destacava como atributos fundamentais para a atividade científica duas características que os metodólogos da ciência não costumam destacar, duas características importantes segundo Furtado: imaginação e coragem. Características que são mais atribuídas à arte ou à ação política. E para Furtado era muito importante que essas categorias também estivessem presentes na atuação científica, e eu concordo inteiramente com ele, né? Vou dizer a vocês, jovens economistas e outros cientistas sociais que porventura estejam me escutando, o contato com a obra de Celso Furtado é muito importante. Eu diria que ele é energizador, ele traz lições muito importantes sobre como abordar os problemas econômicos e sociais que são úteis até hoje, né? Na época em que ele viveu, no início dos anos 90, por exemplo, ele escreveu um livro que falava da construção interrompida do Brasil. É o título de um dos livros dele, publicado em 1992, A Construção Interrompida. Hoje nós enfrentamos um desafio ainda maior. Não se trata apenas de retomar uma construção, trata-se neste momento de interromper a destruição que está em curso, para então poder retomar novamente a construção de uma sociedade desenvolvida, justa e inclusiva, né? E eu acho que Celso Furtado tem uma contribuição muito importante para nos estimular nessa direção. Quem quiser saber um pouco mais sobre Celso Furtado, a comparação com Marek Simonsen, eu sugiro que entrem na minha página na internet, www.nogueirabatista.com.br, onde eu publiquei um artigo, onde eu postei um artigo em que esse tema é desenvolvido um pouco mais.